Olá, bom dia a todos, bem-vindos ao canal neste domingo, um bom domingo a todos. Pessoal, venho trazer para vocês hoje uma mensagem muito linda, uma mensagem maravilhosa. Nessa manhã, me bateu muito forte essa noite a vontade de falar sobre São José. Quando falamos de São José, também vamos falar de caridade. Por isso, lembre-se de doar ao Convento Cristo Redentor os idosos, os doentes, aqueles que necessitam, precisam muito dessas doações. Vou deixar novamente o contato, a chave do Frei Jorge na descrição. Perdoam-me, porque ontem eu lancei um vídeo só o vídeo da manhã, tive que prestar auxílio a um amigo, como falei, e terminou muito tarde. Ontem nem consegui ir na Santa Eucaristia à noite. Quando eu cheguei em casa já não dava mais tempo. Mas hoje eu irei. E hoje eu vou falar de São José. Por que eu vou falar de São José? Porque São José tem me tocado muito. E, inclusive, no final desse mês, eu iniciarei o meu curso de consagração a São José. Eu farei o curso. E me consagrarei a São José. Esposo terreno de Maria, pai de Jesus homem. Alguns falam pai adotivo de Jesus, mas verdadeiramente pai de Jesus homem. Quando Deus se fez homem na forma de Jesus. A história de São José não é uma história rica em detalhes. Alguns evangelhos, principalmente o evangelho de Mateus, falam alguma coisa. Existem alguns textos apócrifos que falam também sobre São José, mas não se pode atestar a veracidade desses textos por não se ter comprovações históricas, tá? Agora, nos textos de Mateus, a gente encontra, tá? Um fato interessante é que São José, esposo de Maria, ele tem uma semelhança muito grande com José, filho de Jacó, que veio antes dele. Eles têm o mesmo nome, o pai dos dois se chama Jacó, tá? E eles recebiam os recados de Deus, eles recebiam as ordens de Deus através de sonhos. Então é muito comum, quando a gente vai procurar imagens e tal, da gente achar a imagem de São José dormindo. Uma vez eu tive a curiosidade, mas por que dormindo? Porque ele recebia as mensagens de Deus e dos anjos em sonhos. Então, pessoal, a gente já vê, né, em São José algo muito importante. E a gente vê que pelo exemplo de São José se comprova Deus, os anjos, o mundo espiritual se comunica conosco através dos sonhos. É verdade, é real, e São José é prova disso, tá? No Evangelho e eles eram chamados de o sonhador. Nos Evangelhos de Mateus, a gente encontra em Mateus capítulo 1, versículo 20, que quando ele toma Maria como esposa, no capítulo 2, versículo 13, quando eles fogem para o Egito, tá? Lembremos que nessa época Herodes perseguiu e mandou matar todos os meninos, dos recém-nascidos até, se não me engano, até os 10 anos de idade, para matar o Messias, que ele tinha medo do Messias. Então fugiram para o Egito, para a proteção. E em Mateus 2,20, é autorizado por Deus o regresso deles para Israel. São José ele teve muita fé nas revelações que ele recebeu. Ele e Maria, eles viviam na Galileia, em Nazaré.
E veja só como é uma característica preponderante que a gente vê nos demais santos da igreja. A Galileia sofria um grande preconceito e exclusão social por parte dos judeus de Jerusalém. O pessoal da Galileia era considerada socialmente inferior. E dentro da Galileia, as pessoas de Nazaré eram consideradas socialmente inferiores. Ou seja, eles estavam à margem da sociedade. Olha como a gente vem falando nos vídeos anteriores, eles estavam à margem da sociedade, tá? Aos 12 anos de idade, houve o consentimento entre as famílias e o trato do casamento entre José e Maria. Maria tinha 12 anos de idade. Quero ver agora o pessoal vir falar, pedofilia, tal. O costume de casar muito jovem existe até hoje, em várias culturas. No islamismo isso é muito comum. Mas isso aconteceu e Maria foi dada em casamento com 12 anos de idade. É cultural, gente. É cultural. Uma coisa que a gente tem que sempre tomar cuidado é não julgar a cultura dos outros baseado na nossa. Na nossa cultura é uma coisa. Na cultura de outras pessoas é outra coisa. Eu vejo muito cristão julgando a cultura islâmica, sem nem conhecer a cultura dos caras. Está errado. É a cultura deles. Muita gente julgando o véu, o hijab. Eu já conversei com muitos muçulmanos, já conversei com muçulmanas. Se você soubesse o orgulho que essas mulheres têm de usar o hijab, é algo assim impressionante. Impressionante. Enfim, vamos continuar falando de São José, tá? Minha colinha tá aqui. Agora eu vou falar para vocês uma coisa que até eu mesmo tinha dúvida. E estudando São José, eu consegui sanar essa dúvida. Poxa, mas como Maria era virgem se ela era casada? Se o ato de consumação do casamento é o ato sexual, o primeiro ato sexual. Depois do primeiro ato sexual, o casamento é considerado consumado. Isso na cultura judaica. Então, como Maria era virgem? Porque existiam etapas. A primeira etapa era o trato do casamento. Depois, eles faziam uma coisa que chama esponsais. O que são os esponsais? O homem vive na sua casa, a mulher continua vivendo na casa dos pais. Só que ela já é considerada esposa e o marido já tem direitos maritais sobre ela. Então, qualquer coisa que aconteça fora da normalidade, a mulher é considerada adúltera, mesmo não vivendo com ele. E eles estavam nessa situação quando Gabriel desceu, anunciou a Maria, o Espírito Santo colocou no ventre dela Jesus. Ela mesma perguntou, como que isso se fará, meu Senhor, se eu nunca conheci homem nenhum? E tem um outro detalhe, Maria, ela tinha feito o propósito de castidade. E José sabia, e José respeitava. E José moldou a vida dele pela escolha de Maria. Maria tinha feito, não é voto, é o propósito da castidade. Então não tinha como ela engravidar. Certo momento, Maria foi visitar sua prima, Santa Isabel, que já era uma senhora de idade, estava grávida de 6 meses e precisava de alguém tomar conta dela. Maria foi. É até um dos mistérios rezados num terço. Um dos mistérios gozosos. Quando Maria voltou, 3 meses depois, ela já apresentava os sinais da gravidez. E aí José era muito apaixonado com Maria, era muito piedoso, e ele não queria denunciar Maria, porque se os doutores da lei soubessem,
ela seria condenada a apedrejamento. Então, o que José decidiu? José decidiu abandoná-la em silêncio e ir embora. Dessa forma, ele não descumpriria a lei judaica e ela não seria sancionada com a morte. Só que, certo momento, Deus em um sonho falou para José: não abandone Maria. Ela precisará de você, da sua proteção, do seu guia. E o filho que ela espera é o Salvador do mundo. E José, muito obediente, aceitou Maria. Tá? Ele aceitou Maria. Essa parte da ordem está em Mateus capítulo 1, versículo 20. E aí a gente consegue ver algumas características muito importantes, alguns exemplos muito importantes de São José. Ele tinha uma obediência silenciosa e humilde. Ele simplesmente recebia as ordens e obedecia. Ele não saía falando para ninguém. Ele não saía contando. Ele não saía praguejando. Ele simplesmente obedecia em silêncio e em humildade. E isso destaca outra característica dele, a submissão de São José a Deus. Imagina, pessoal, se nos dias de hoje, uma esposa que aparece grávida no casamento e esse filho não é do marido, olha o problema que isso é hoje. Olha a quantidade de problema que isso traz para a família como um todo. E hoje a sociedade é muito mais liberal. Imagina naquela época. Olha, esse homem teve que passar por cima do orgulho, por cima de sua masculinidade, por cima de sua vaidade, por cima do seu ego. Então, isso tudo confere a ele uma característica de submissão e humildade muito grande. Ele simplesmente aceitou, amou Maria, amou Jesus. Tanto que ele foi o protetor dos dois. Pelas ações dele, Maria não foi capturada. Jesus pequeno não foi morto por Herodes. Ele manteve Jesus em silêncio e calmo e escondido na carpintaria até a fase adulta. Até aquele momento que Jesus pudesse despertar todos os seus poderes e se defender sozinho. Esse foi São José. Esse foi a ferramenta, o caminho, a porta aberta para que Jesus pudesse evoluir como ser humano até chegar ao ponto de se revelar como Deus. E essa é uma caridade discreta. José nunca chegou, eu fiz isso, eu fiz aquilo, por minha causa isso aconteceu, não. José é um dos personagens mais discretos na vida de Cristo. Tanto que pouco se tem sobre ele, não se sabe nem quando ele morreu. Pensa-se que ele morreu nos braços de Jesus e Maria, mas não se sabe quando. E antes dos 30 anos de Jesus, acredita-se nisso, sabe? Então ele é o protetor da família. Como todo homem deve ser. O homem deve ser o provedor, o homem deve ser o protetor, o homem deve ser aquele que garante a segurança da família. São José é o maior exemplo disso. Olha, São José é uma das figuras que pouco destaque teve. Tanto que em 1621, que o Papa Gregório foi oficializar a primeira festa em homenagem a São José. Apenas em 1870,
beirando o século XX, é que ele foi consagrado como padroeiro da Igreja Católica. Em 1889, ele foi consagrado como padroeiro das famílias. E apenas em 1981, eu já estava nascido, que o Papa, então Papa, se não me engano, João Paulo II, criou outra festa em homenagem a São José, é a festa de São José Operário, em comemoração a este grande e fundamental período da infância e adolescência de Jesus, onde São José o manteve como filho do carpinteiro, trabalhando na carpintaria, sem chamar a atenção, para que ele pudesse se desenvolver na infância, se desenvolver como jovem adulto, até atingir a maturidade, na qual ele poderia se revelar como Deus e cumprir seus desígnios nesse planeta. Para toda a humanidade. Pessoal, vocês têm noção, vocês conseguem captar, mensurar o quão valoroso é São José em toda a história, o quão importante ele foi para toda a história de Jesus, para toda a missão de Jesus, para todo o cristianismo. São José foi fundamental. São José foi fundamental. São José foi uma ferramenta importantíssima. São José foi um motor. São José foi uma armadura, ele foi um escudo. São José foi um travesseiro de repouso. São José foi fundamental. E baseado nessa história linda de São José, baseado em como ele é tão discreto que é difícil achar informações sobre ele, que eu resolvi me consagrar a São José. Farei a minha consagração em novembro. Tem um curso, eu vou estudar primeiro. E passarei a fazer os ritos apropriados do consagrado. É o primeiro santo que eu irei me consagrar, será São José. Com todo amor, com todo carinho, com toda admiração, com toda devoção, seguindo o exemplo dele na minha própria família, procurando ser um pai, um marido digno como São José foi, e levar a alegria e a proteção à minha família, cumprindo a minha missão como São José cumpriu a dele. São José é uma das histórias mais lindas que temos, uma das menos contadas. Temos que popularizar São José, esposo carnal de Maria. Carnal, não estou falando de sexo não, viu gente? Estou falando desse plano material. Esposo, mudamos a palavra. Esposo material de Maria, pai material de Jesus, porque o esposo espiritual de Maria é Deus, e o pai espiritual de Jesus é Deus. É Deus Pai. Então, respeitemos e honremos a Sagrada Família. Respeitemos e honremos a posição de José como líder dessa família e como peça fundamental para que tudo desse certo e para que Jesus pudesse executar a sua missão da forma como executou. Muito falamos de Mãe Maria fundamental, importantíssima, maravilhosa, eu amo muito Mãe Maria, mas temos que falar também de São José, pois ele é de suma importância também. Pessoal, vou encerrar o vídeo, agradeço a todos. Hoje eu vou rezar o terço um pouquinho mais tarde, porque vem uma moça aqui precisando de atendimento, eu vou atendê-la. Eu marquei com ela 14 horas, mas pode estender um pouco. Então eu devo rezar o terço por volta de 15h30, 16 horas por aí, tá? O terço mariano.
Ou talvez o terço de São José. Eu vou ver se eu encontro. Se eu encontrar, eu rezo o terço de São José. Mas, bom domingo a todos. Não esqueçam de dar o joinha, pessoal. A mensagem de São José é importante chegar a muitas famílias. Me ajudem nisso. E vamos ajudar também aqueles que estão necessitados. Tem chegado muito pouca doação. As pessoas não estão doando. Vamos ajudar, por favor. As pessoas estão precisando. Um forte abraço, paz e bem, e até mais tarde.